de hoje. Boa tarde a todos. Como toda segunda-feira, damos início ao nosso colóquio do programa de pós-graduação em Engenharia Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Unidade Acadêmica de Cabo de Santo Agostinho, campo das Engenharias. Antes de fazer a apresentação do professor Michel, queria agradecer muito ao professor por aceitar nosso convite. Também queria, assim, um pouco, antes de fazer aquela apresentação formal, dizer que o professor Michel conheci na Federal, inclusive, eu acho que no tempo já que ainda eu estava fazendo pós-doutorado, Michel, já a gente se conheceu. Aí a gente começou as primeiras interações a partir de alguns trabalhos que a gente precisava entender algumas coisas importantes. Y especialmente el profesor Michel era especialista en esa técnica, que es la técnica de resonancia paramagnética electrónica. Entonces ahí hubo una conexión muy interesante, muy boa a partir de ese momento. Y bueno, dentro de otras cosas, fue una de las cosas que nos juntó, nos unió a traer al profesor Michel aquí a compartir sus experiencias en esta parte, en la parte que él dedica su tiempo de pesquisa, ¿no? Y bueno, en función de eso, profesor Michel, él es graduado en física por la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, tiene mestrado y doctorado en la Universidad Federal do ABC, y él tiene postdoctorado en la Universidad Estadual de Campinas también, y actualmente, como falei, él es profesor adjunto do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco e tem experiência na área da física, com ênfase na parte de física da matéria condensada, e atua principalmente em materiais magnéticos, sistemas com flutuações de valência, fermions pesado, criticalidade quântica e ressonância paramagnética eletrônica em materiais intermetálicos. O professor Michel, bom, apesar do pouco tempo, posso dizer, Michel, né? Não é muito tempo que tu levas também no programa, hein? 3, 4 anos, eu acho, hein? 3 anos, 3 anos leva o professor Michel, mas, bom, já hoje tem uma vasta responsabilidade dentro do departamento de física lá na Universidade Federal. Uma das coisas que hoje ele é coordenador e atende muito bem a parte da criogenia de lá da universidade, que atende muitos departamentos paralelamente. E o professor também orienta o estudante, tem várias coisas interessantes, vários artigos nessa área de ressonância paramagnética eletrônica. Então, uma motivação mais para trazer o professor Michel e mostrar outra parte interessante da física e que vincula a parte da física e de materiais nas pesquisas que hoje se desenvolvem tanto no Nordeste como no Brasil. E eu acho muito importante, inclusive, eu fiquei muito feliz de ver a Fanny aqui, saber por essa interação de que temos um EPR próximo, Michel, e que a gente pode, em algum momento, também explorar, estender mais essas colaborações com eles lá. Então, meu amigo, as palavras se me sobram, assim, não tenho mais palavras para... Eu tenho muitas palavras que não quero atrasar muito a tua apresentação, que já está demorando por 10 minutos que atrasamos aqui, mas agradeço muito por aceitar nosso convite e fique à vontade para falar para nós aí suas experiências. Obrigado, Ramon, pela apresentação, né? Muito bom estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho dos meus trabalhos, né? E deixa eu só... Ramon, você está conseguindo ver a minha apresentação? Acho que sim, né? Sim. Estamos conseguindo ver aqui. Sim. Tranquilo, então beleza. Tá? Então, bom, para hoje, eu queria falar um pouquinho de uma linha de pesquisa que é bastante estudada, interessante, mas tem várias perguntas em aberto, né? Então, o título que eu quis dar para essa palestra aqui, né, é explorando diferentes graus de correlação eletrônica, né, em materiais intermetálicos, especificamente materiais intermetálicos, né, para poder explorar, em princípio, vários dos fenômenos que, em princípio, alguns são bem conhecidos, outros não, né,
que trazem perguntas, né, em princípio, perguntas fundamentais que a gente poderia, em princípio, questionar e também poderia, em princípio, trabalhar em cima disso, né. Então, algumas coisas, né, alguns fenômenos que acontecem no Mar de Fermi, né, ou alguns exemplos daquela correlação eletrônica e do grau de correlação eletrônica que existe nesses sistemas, né, aqui a gente pode ver uma série de exemplos, né, dessa correlação eletrônica, como é, por exemplo, né, a supercondutividade. A gente sabe que tem um grau de correlação eletrônica importante, né, a partir do magnetismo, né, magnetismo no caso geral, um exemplo claro dessa correlação eletrônica. Dentro disso está a parte dos materiais termoelétricos, né, então também os vidros de spin, né, a parte dos sistemas fortemente correlacionados, né, em que aparecem novas fases, né, quais cristais, que são outro campo que é bem interessante na hora de explorar, por exemplo, propriedades gerais, né, propriedades físicas, né. Então, tudo isso aqui permite, em princípio, a gente ver, por exemplo, como é que o elétron é responsável por muitas dessas coisas ali, muitos desses fenômenos que acontecem, né. E, em princípio, a gente poderia se movimentar, né, nesses fenômenos, né, fazendo alguns ajustes no sistema. Então, a gente escolhe um sistema, faz ajustes, né, e termina em um estado fundamental, né, pode ser supercondutor, um sistema ferromagnético, né, coisa do tipo, né, para diferentes, ou com diferentes objetivos, né, basicamente seria uma coisa do tipo, né. Então, a importância dessa correlação eletrônica, né, a gente vê manifestada em todos os fenômenos, né, e lógico que cada um deles, né, tem tem por trás, né, esse acoplamento dos elétrons particular, né, bem específico, que permite, em princípio, ter diferentes aplicações também, né. Então, para isso, né, a gente vai começar com vai restringir, basicamente, né, esses materiais com correlação eletrônica a materiais que são intermetálicos, né, basicamente são sistemas basicamente formados, né, por um mar de elétrons, né, que permite fazer ou encontrar, né, basicamente diferentes estados fundamentais, né. E isso foi feito, em princípio, essa exploração dessa nova linha de materiais, né, que são os materiais intermetálicos, foi o possível acesso, né, que a gente tem nesses materiais, e não é tão difícil, né, encontrar eles, né, dentro desse mar de Fermi, né, vamos falar assim. Esses fenômenos que estão lá, em princípio, escondidos, né, a gente, como experimental, poderia entrar, né, a procurar esses fenômenos diversos, né, mas é lógico que uma tarefa meio que complicada e tem que trazer também uma certa expertise para as coisas, né. Esses sistemas intermetálicos, eles são bem importantes, porque, em princípio, o formato que permite o sistema ser encontrado, né, a gente sabe que existem os policristais, né, e nesse caso, o sistema vai se formar, né, em princípio, vai ser composto, né, por monocristais, né, e são ótimos sistemas para a gente estudar, né, qualquer tipo de fenômeno. Então, a gente sabe que, em princípio, o monocristal, né, ele garante as propriedades de longo alcance, né, permitindo que o sistema esteja, em princípio, com uma condição bem específica e bem, em princípio, a gente pode tirar diferentes variáveis. Em 1991, em Los Alamos, né, este pesquisador desenvolveu um método, né, que permite ir lá no Mar de Fermi e trazer diferentes estados fundamentais. A gente pode trazer, por exemplo, o efeito Kondo, sistemas correlacionados, por exemplo, quartzo-cristais, magnetismo convencional, né? Magnetismo não convencional também. Então, é importante o acesso dessa técnica, né? Na época do 91 foi possível, graças a esses dois pesquisadores, que desenvolveram um método chamado o crescimento de monocristais intermetálicos pela técnica de fluxo, né? Então, basicamente, é uma técnica que permite trazer esses diferentes fenômenos, né? Estudar no laboratório, né? De uma parte mais acessível para a gente, né? Para contestar, né,
algumas das coisas que estão por trás. Alguns exemplos dessa pesca, né, de ir lá no Mar de Fermi e trazer esses sistemas, né? Como eu falei, diferentes estados fundamentais a gente pode encontrar, né? Ou pode, em princípio, achar lá no fundo do mar, certo? Seriam sistemas, por exemplo, como esses monocristais de antiferromagnéticos, né? De gadolínio cadmio 6, um sistema semicondutor, por exemplo, um sistema antiferromagnético, um sistema quase cristalino, como esse sisteminha aqui, né? Basicamente com operações de simetria proibidas, né? AC5, né? Mas você vê que, em princípio, é estável, né? E a parte dos férmions pesados, que hoje a gente vai focar nesses sistemas aqui, que são sistemas com correlação eletrônica muito forte, né? Que a gente vai ver o que é isso daí. Também estão os exemplos desses estados fundamentais, desses materiais que a gente pode, em princípio, trazer, certo? Está o alumínio foro 2, né? Basicamente os divoretos, né? Um exemplo dos divoretos, né? Hexagonal. E importante, né, na parte da ressonância paramagnética eletrônica, em princípio, a gente pode detectar os elétrons de condução desse sistema e estudar a superfície de Fermi experimentalmente, né? Basicamente, a gente pode ter acesso à superfície de Fermi nesse caso. Então, todos esses são exemplos dessa pesca que a gente pode trazer. Lógico que tem muitos exemplos por trás, né? E que a gente pode mencionar. Tem supercondutividade, também, por exemplo, se eu tirar aqui o gadolínio desse sistema aqui, colocar o ítrio, o sistema vira supercondutor, certo? Então, é um método que permite, né, a gente se focar em um tipo de sistema intermetálico, certo? Mas pode, em princípio, variar o estado fundamental fazendo ajustes, né? Isso é muito bom. Esse daqui, né, um exemplo que eu vou focar na minha palestra de hoje, né, é um sistema, basicamente o formato do monocristal não mostra não mostra a célula unitária, um sistema cúbico, né? E ele é composto de térbio, ferro e zinco, né? Basicamente um composto que permite, né, estudar diversas classes de acoplamento, né? Então esse que a gente vai focar hoje, né? De todo esse mar de Fermi que a gente pode encontrar diferentes estados fundamentais, vamos focar nesse sisteminha aqui para começar a trazer alguma coisa para nosso entendimento, né? Então, como é que começa o planejamento desses sistemas, né? Como é que começa essa pesca, né? Então, a gente não pode simplesmente ir lá no barco e ir lá no pesca. A gente tem que ter pelo menos umas dicas, né? Tem umas coisas ali para trazer, né? Em princípio, esses sistemas ali. E, em princípio, a gente tem um cardápio, né? Em princípio, de possibilidades que a gente poderia usar para criar um sistema, certo? Para criar um sistema, mas vai depender, obviamente, das propriedades que você esteja procurando, né, detrás desse material, né? Então, existem, lógico, sistemas com hibridização dos elétrons de condução com os elétrons F, os chamados férmions pesados, existem os supercondutores, né? Existem materiais magnéticos, né? E dessa escolha na cabeça, né, depende muito o que a gente vai usar da tabela periódica. Interessante essa parte ali, se a gente está procurando, por exemplo, material magnético, né, a gente tem que olhar para cá, né, basicamente tem que olhar para esses elementos, né, que têm elétrons desemparelhados, né. Então, se a gente olhar, por exemplo, para cá, a tabela periódica nos 3D, né, ou nos 4F, basicamente, a gente pode encontrar candidatos que a gente possa usar para criar um material magnético com as propriedades que a gente, em princípio, estaria procurando, ou simplesmente descobrir algum material com alguma propriedade interessante, né? Mas, obviamente, se eu estou olhando, por exemplo, para o magnetismo, né? Tem magnetismo, mas tem magnetismo localizado e magnetismo itinerante, né? Para escolher o magnetismo, se a gente quiser estudar magnetismo localizado, né, em princípio, a gente teria que focar no gadolínio, por exemplo, um sistema, um elemento que entra no sistema e é bem estudado, bem entendido, e as propriedades dele são bem canônicas, né, em princípio, encaixando em materiais com magnetismo localizado, né? Mas se eu estou interessado em sistemas com hibridização, com correlação eletrônica forte, eu teria que olhar, por exemplo, para esses daqui, né? O ítébio, né? O cério, urânio, por exemplo, né? Esses sistemas ali, né? Esses elementos, quando entram num sistema particular, né? Podem apresentar, né,
uma hibridização com os elétrons de condução e começar a achar uma física bem interessante, né, que é a parte dos sistemas com correlação eletrônica forte, né? Mas ali começa, né, o desejo de fazer o material, e que a gente tem que pensar primeiro. Obviamente tudo começa em ver o que fenômeno a gente vai estudar, né? E escolher, em princípio, desse cardápio imenso que aparece ali, né, saber classificar. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um material supercondutor, né, em princípio, um material supercondutor BCS, por exemplo, a gente olharia para os que têm camada fechada. Eu não olharia para sistemas em que tem elétrons desemparelhados, basicamente, porque ali, né, a supercondutividade, o magnetismo, ele não caminha, né, eles não caminham do lado, né, basicamente, né, em alguns compostos, mas tudo bem, né. Mas eu usaria, em princípio, os sistemas que têm camada fechada. Por aqui, por exemplo, o chumbo, né? Por exemplo, se misturar ítrio com chumbo, né? Ou ítrio com índio, né? Coisa do tipo o galho, né? Aí eu teria a possibilidade de criar, né, um sistema que apresente supercondutividade, né? Então, é simplesmente reconhecer a tabela periódica como um cardápio, né, de possibilidades, e a gente pode escolher um elemento baseado nos números quânticos que ele tem. Em princípio, os números quânticos dele, em princípio, são usados para, em princípio, pensar nas possibilidades que a gente pode ter do material. Mas é lógico que quando a gente tem um desejo de fazer um material com tais propriedades, né, uma coisa é o desejo, né, e outra coisa é a possibilidade de existência daquele material, né? Então é importante reconhecer que não só desejo fazer um material, mas talvez não consigamos fazer o estado fundamental, ou mesmo o princípio de mínima energia não permite, né, que esse sistema seja estável, por exemplo. Então, aqui parte a ideia de fazer um material, mas também tem que, em princípio, implementar essa ideia e ver se, em princípio, é factível, né? É possível. Um exemplo desses monocristais, a gente falou muito no início daquela diferença entre policristais e monocristais, né? Nessa palestra eu vou focar no monocristais, né? E a gente pode, em princípio, ter uma ideia um pouco mais perto de que seria essa parte dos monocristais, fazendo o seguinte experimento caseiro, né? Agora com a pandemia, né, e toda essa parte assim, ali a gente tem essa possibilidade de ensino no estado sólido, por exemplo, né? Se você coloca, por exemplo, uma panela, açúcar, tem um bakerzinho ali, um pedaço de madeira, né, e uma colher, certo? Você pode misturar, fazer uma solução saturada de açúcar com água, né? E aí você pode colocar a esquentar. Tem que ser bem saturada aquela solução, colocar muito açúcar, né? Em princípio, que ele bem, bem espesso, bem grosso ali. Aí você mistura bem, bate com essa colher de madeira, né? E aí você faz essa solução e você coloca no beaker, certo? Aí você coloca um pedacinho de madeira só para dar um suportinho aos monocristais, né? E aí você coloca, né, esse sisteminha simples ali para o sistema, em princípio, se organizar durante vários dias, né? Então, por exemplo, no dia 1 não aparecer nada, no dia 4, no dia 6, no dia 8, né, começam a aparecer, né, esses monocristais, basicamente de açúcar, né, que são ordenamentos dessas moléculas que, em princípio, começam a construir uma estrutura macroscópica que, em princípio, tem propriedades, né, não são grãos, não tem nada de contorno de grãos, são ordenamentos, né, dos átomos que se encaixam, em princípio, para formar um sólido, né, que tem dimensões, né, que você pode perceber sem necessidade do microscópio, né. Então, esse daqui foi um exemplo do curso de estado sólido do semestre passado aqui na universidade, né, os alunos fizeram esses sisteminhas ali, e pedacinhos de monocristais, né, aparecem ali com certas orientações cristalográficas. Então, você consegue ver os planos, né, basicamente construídos, né, para aquele esfriamento, né, aquela organização dos átomos no lugar certo, sabe? Seria como a ideia, né? E no nosso caso também é a mesma coisa, né? A gente pega desse cardápio da tabela periódica, né, e escolhe, em princípio, os elementos que a gente quer construir, ou que quiser que o material tiver, por exemplo, né? Aí o processo é análogo, né? Basicamente a gente simplesmente esquenta o sistema, né, e faz com que o sistema faça esses monocristais, esses ordenamentos de longo alcance de uma maneira bem homogênea, né? Então, para desenhar e criar esses sistemas para estudar algum fenômeno, por exemplo, né,
seria primeiro fazer a escolha, né? Escolher o estado fundamental que a gente quiser. Por exemplo, um semicondutor, né? Estudar semicondutores, por exemplo. Né? Eu poderia escolher ferro com gálio, né? E aí misturar, fazer nesse diagrama de fase que tem temperatura e tem uma composição, por exemplo, aqui tem 100% de ferro, aqui tem 100% de gálio, tem estado sólido, estado líquido, né? Existem várias fases aqui dentro, né? Existe o ferro gálio 3, o ferro 3 gálio 4, né? São diagramas de fase que a gente pode encontrar para usar, né, em princípio, e criar o nosso sistema. Então, se a gente misturar ferro com gálio, lógico que o ponto de fusão do sistema, né, vai começar a variar, dependendo da mistura entre os dois. Né? Então, a gente tem uma parte líquida, uma parte sólida, e aqui tem a fase desejada, ferro-gálio 3. Então, em princípio, eu escolhi o sistema, eu quero estudar semicondutores, né, em princípio, e dopar semicondutores. Né? Esse é um sistema em semicondutor, o ferro-gálio 3, né? Com 0,5 eletronvolts de gap, né? Aí daria para estudar o sistema, então eu poderia planejar, fazer, em princípio, o sistema, né? E como é que eu faria o sistema? Eu precisaria de ferro numa composição específica, eu precisaria de gálio em uma composição específica e misturar, em princípio, para dar, né? Nesse sistema aqui, né, analogamente como o caso anterior, o sistema ele tem em princípio, um fluxo, né, que está ali ajudando a organizar os elementos, né, para colocar no monocristal. Então, a ideia daqui vai continuar, né, no crescimento de monocristais intermetálicos, né, só que aqui são intermetálicos, colocando um excesso a mais, né, para que se converta, né, no meio, né, num líquido, em princípio, que ajude a organizar os átomos, né, e deixar, em princípio, os sistemas macroscópicos como vocês têm aqui nessa escala. Então, esses são monocristais de ferro-gálio 3, né, crescidos pela técnica que eu mostrei aqui, desenvolvida nos álamos. Eu vou falar simplesmente dos passos, brevemente, da técnica, né. Então, precisaria ferro, precisaria gálio, misturando na composição estequiométrica certa. Eu colocaria o ferro e o gálio puro, né, elementos puros, né, dentro de um tubo de quartzo, né, e ali eu faço uma evacuação do oxigênio que tiver aqui dentro, né, por exemplo, eu colocaria uma bomba, né, para extrair, injetaria argônio, por exemplo, né, e aí faria, em princípio, uma atmosfera inerte, né. No maçarico, eu poderia fazer esse pescoço, né, para deixar uma ampola meio que isolada, né, eu colocaria ferro com galho meio que isolado aqui embaixo, né, e aqui, em princípio, eu fecharia com o maçarico para garantir que a atmosfera não tenha oxigênio lá dentro, porque eu não queria estudar óxido, certo? Eu queria estudar compostos que, em princípio, são intermetálicos que não têm oxigênio envolvido, né? Então, em princípio, eu tiraria oxigênio, basicamente fazer essas purgas, né? E encontraria o jeito de colocar o sistema, né, desses pedaços ali de elementos puros, né, para derreter, né? Colocaria eles ali e faria um tratamento térmico, né? Em princípio, colocaria no forno, né, para o sistema esquentar, e em princípio aqui estaria uma imagem, né, do que seria essa ampola, né. Então aqui estaria o ferro, um pedacinho de ferro, aqui estaria o pedacinho de galho, né, estaria aqui num cadinho, basicamente um cadinho de alumínio, como esse daqui, né, ou poderia ser, não precisa cadinho, né, eu fiz esses aqui sem cadinho, né. E aqui tem um lã de quartzo. Esse lã de quartzo, ele faz um papel de efeito peneira, né? Então, quando o sistema esquenta, isso daqui começa a misturar, né? Basicamente, o sistema derrete, basicamente, nessa temperatura atingida, 800 graus centígrados, o forno atinge 1100. Esse sisteminha aqui, ele vai começar a se misturar bem, e quando a gente coloca o sistema a esfriar, né, aparece um comportamento bem análogo ao caso do açúcar, né? Começam a se formar monocristais, né, do sistema, garantindo propriedades de longo alcance, né? Então, essa ampola ela é colocada no forno, e depois disso a gente faz uma extração, uma centrifugação, basicamente, rápida, né, para separar o líquido, né, esse excesso que a gente colocou, e os monocristais, né. Como resultado, a gente terá os monocristais, ou, né, nesse caso, eu coloquei aqui só para mostrar, né, os quasicristais, né, que são sistemas bem relevantes, que também daria para fazer um sisteminha, né, usando esses protocolos ali, né. Mas, basicamente, seria um processo análogo, né, monocristais, né, de intermetálicos, e aqui, no caso de trás, monocristais, né, de açúcar, no caso. Mas o processo seria uma coisa mais ou menos análoga, né?
Dentro desse mar de Fermi, existem fenômenos especiais, né, que eu falei para vocês, né? Um desses, em princípio, é uma coisa meio que análoga, né? Existiu, né, aquele sonho dos alquimistas, né, de transformar chumbo em ouro, né? Fazendo modificações, né? Naquela época era obviamente um sonho, né, para valorizar, né, basicamente esse metal que, né, não tem nada de valor, né, comparado com o ouro, né, mas a gente sabe que isso não é possível, né, basicamente o chumbo, o ouro, né, são elementos da tabela periódica, né, que a princípio estão bem separados, estão bem longe, mas existe uma coisa que é análoga a isso, né, eu poderia pegar um sistema e com pequenos ajustes fazer que o estado fundamental do sistema virasse em um estado completamente diferente, né? Um exemplo disso, né, infelizmente, eu não trago para vocês a notícia que é possível, infelizmente não, mas existe um caso análogo, né, que é, por exemplo, pegar um sisteminha que tem 90% de zinco, como esse daqui, né? Esses três monocristais que estão aqui, praticamente eles são 5, né? 90% da constituição deles, né, é feita de zinco. O outro 10%, né, eu poderia começar a modificar esse 10% para tornar o meu sistema, fazer com que ele caia em diferentes estados fundamentais, por exemplo. Então, por exemplo, esse zinco que está aqui, esse 90% de zinco, eu vou manter para todos, 5,20, 5,20, né? A fórmula unitária é terra rara, metal de transição, e o zinco, que ele está por todo lado, né? Se eu pegasse esse sistema e colocasse no lugar do terra rara, então eu vou mexer no 10% que ainda falta, né? É colocar o ítrio AK e o cobalto. Eu tenho um paramagneto tipo Pauli, né? Se eu fixo o cobalto, por exemplo, e mexer com o ítrio, né? Tirar o ítrio e colocar o gadolínio, que eu falei para vocês que era um exemplo de magnetismo localizado, né? Aí eu teria um sistema antiferromagnético, né, que é completamente do estado fundamental diferente desse aqui, mas com uma pequena modificação. Troquei ítrio por gadolínio e caí num sistema antiferromagnético. Né? Aí eu mantenho o gadolínio e aí tiro o cobalto e troco pelo ferro. Aí completamente diferente. Eu caio no sistema, num estado fundamental ferromagnético, né, que tem a temperatura, né, de 85 Kelvin. Né? Aí eu fixo o ferro e troco o gadolínio por itérbio, né? Se eu trocasse gadolínio por itérbio, o sistema, o gadolínio, né, a energia do gadolínio está bem lá embaixo, né? O itérbio, ele está muito perto do nível de Fermi, ele tem hibridização e tem toda essa sequência de fenômenos né, princípio de correlação eletrônica, né? Então você vê que 90% de zinco, um sistema que praticamente a gente pode falar é zinco, né? Com outro 10%, a gente poderia sintonizar o sistema ou ajustar o sistema para que ele virasse, né, em um estado fundamental bem característico, bem diferente do outro, né? Então, por exemplo, eu poderia estudar, né, para magnetismo de Pauli, basicamente, né, antiferromagnetismo convencional, ferromagnetismo não convencional e poderia estudar correlações eletrônicas em um sistema férmio pesado, por exemplo, né? Então, por exemplo, você vê que com a mesma técnica eu poderia pular de um sistema para outro, simplesmente fazendo pequenos ajustes. Isso daí, né, obviamente está longe de fazer isso daqui, mas é um análogo, certo? É pegar um sistema, fazer pequenos ajustes e fazer com que o sistema tenha outro comportamento diferente, né? Então, é um exemplo, né, dessa linha de trabalho. Então, aqui teríamos um composto, né, que tem terra rara, que tem esse local vermelho, né? Tem o local azul, que seria o metal de transição, né? E o zinco, que estaria por todo lado. Como seria uma célula unitária desse sistema? Né? Uma célula unitária do sistema é bem complexa, uma célula unitária cúbica, né? E a característica principal é que o sistema é formado por gaiolas, né? A terra rara que está aqui, por exemplo, né, a gente pode colocar, ela está aqui, né, fechadinha numa gaiola de zinco, né, e é esperado porque tem, obviamente, 90% de zinco por todo lado, né. Mas aqui, em princípio, a gente poderia encontrar essas gaiolinhas bem características. O metal de transição que está aqui, por exemplo, né, ele também está, em princípio, rodeado por esse zinco, né, e ali, em princípio, a gente poderia estudar diferentes coisas. Esses materiais que têm forma de gaiola, né, eles
são, em princípio, muito procurados, né, pela parte termoelétrica, né, basicamente, porque tem propriedades interessantes nessa linha, né, mas também, obviamente, na linha de tornar o sistema, né, diferentes estados fundamentais. Né. Então, por exemplo, esses sistemas aqui, né, por que se eu colocasse ferro no lugar do cobalto, o sistema mudaria, né? Porque o sistema viraria de antiferromagnético para ferromagnético, né? Porque, incluindo o ferro aqui, eu faria essa mudança tão drástica do estado fundamental, né? Em princípio, né, se a gente pensar que fixamos o gadolinho, se a gente pensar fixamos o gadolinho, fixamos o zinco está lá por todo lado, né? Aí simplesmente trocamos o cobalto pelo ferro. A gente estaria preenchendo a banda D, estaria mexendo com a banda D do sistema, né? Quando a gente mexe com a banda D do sistema, em princípio, né, é obtido essa mudança de acoplamento, né? Então, por exemplo, aqui temos um gadolinho que estaria aqui ubicado no vermelho, certo? Estaria o gadolinho, e aqui estaria outro gadolinho, que pode estar para cima ou pode estar para baixo, apontando no ordenamento ferromagnético ou antiferromagnético, dependendo da orientação, certo? Mas qual é a linguagem desse aqui? A linguagem desse aqui para falar para esse aqui, ó, vá para cima ou vá para baixo, né? É usando os elétrons que estão em volta, né? Os elétrons que a gente vai chamar agora itinerantes, porque eles estão em todo o material. Eles estão ali, mas, em princípio, a gente não pode ter pensar em que eles estão localizados. Eles estão, em princípio, deslocalizados ou itinerantes, né? Eles que vão comunicar, né, a mensagem vamos falar, esse sistema localizado, né, esse íon localizado para esse outro, para se acoplar para cima ou para baixo. Então, a linguagem desses dois aqui, né, é basicamente a polarização dos elétrons que estão em volta, né? E ali é que aparece a correlação eletrônica, porque esse gás de elétrons que está ali, né, esse gás de elétrons itinerantes, né, a gente poderia pensar numa função de onda tipo esse, né, delocalizada completamente, aqueles elétrons de condução que estão, basicamente, a gente não pode restringir, né, o sistema que está ali, né, está por todo o sistema, por todo o material. Entre eles, né, olhando só para os elétrons de condução do sistema ali, né, eles poderiam, em princípio, conversar, né, ou eles, em princípio, poderiam ficar simplesmente desacoplados se, né, a gente tem esse conceito ali de gás, né, um gás diluído, né, nesse caso só que não, né, simplesmente o gás simbolizando que os elétrons não interagem. Quando a gente fala de mar, né, no caso de mar de Fermi, né, gás de Fermi, sem correlação, mar de Fermi, quando eles começam a se enxergar um para o outro, né, com uma interação columbiana, lógico, e começam a interagir. Quando eles interagem, eles podem manipular o estado fundamental do sistema. Né? Então, essa passagem de antiferromagnético para ferromagnético, né, se faz polarizando esses elétrons ali ou aumentando, em princípio, a correlação eletrônica que existiria entre eles. Né? Então, basicamente, seria uma coisa do tipo, né? Então, pegaria, né, esses elétrons que estariam ali, se começando a conversar, né, basicamente, e mudaria o estado fundamental do sistema, essa polarização dos elétrons para transmitir uma mensagem, certo? Então, olha só, 90% de 5, e em princípio, mexendo com a correlação eletrônica, eu poderia ajustar o sistema para cair em diferentes estados fundamentais, né? Uma linha em especial nessa parte assim, aqui, nesse último composto que eu vou falar, né? Que é o iterbiferro 2520, né? Que tem aquela correlação eletrônica forte, né? Em princípio, ali os elétrons de condução estão ali, mas interagem formando um mar de Fermi, e ali as propriedades físicas mudam completamente, né? O que muda, por exemplo, né? Aqui temos um diagrama de fase, temos temperatura, temos aqui um parâmetro de controle, que pode ser pressão, pode ser dopagem química, pode ser, em princípio, campo magnético, né? Coisa do tipo que eu poderia, em princípio, mexer com o sistema. Então, temos um sistema aqui, do lado esquerdo, bem comportadinho, né? O estado sólido lá do Ashcroft. A princípio, a gente poderia descrever as propriedades do material bem simples, né? O calor específico tem contribuição eletrônica, fonônica, a resistividade vai como T ao quadrado, a susceptibilidade vai como 1 sobre T, por exemplo, né? Coisas bem conhecidas que são coisas padrão que a gente pode aplicar e, né, em princípio, pode obter informações ali que são bem padrão.
Com esse parâmetro de controle que está aqui embaixo, ou seja, a pressão, dopagem química, eu poderia mexer com o sistema e fazer que o sistema saia dessa fase compreensível e deixar o sistema numa faixa em que as propriedades físicas mudam completamente. E ali por trás estão várias perguntas que a gente poderia fazer e questionar, né, basicamente. O calor específico, ele muda completamente, ele vai como menos logaritmo natural de t. A resistividade, ela vai como t ela 5/3, né? A susceptibilidade, por exemplo, ela vai como t 4/3. Coisa do tipo, tudo muda, né? No princípio, quando a gente está em cima desse ponto especial, né, em cima desse ponto especial. Se eu continuasse aplicando o campo magnético, fazendo essa pressão química, a dopagem, né, no princípio, eu poderia simplesmente sair do ponto e recuperar as propriedades bem conhecidas, né? Essa partezinha daqui, né, essas propriedades acima desse cone amarelo, né, é o que chama uma região que não tem comportamento de líquido de Fermi. Aqui a gente chama um líquido de Fermi, um líquido de Fermi, é aqui uma região que não se comporta como um líquido de Fermi nessa parte assim. Né? Basicamente, quem que tem essa propriedade? Quais materiais têm essa propriedade de mudar radicalmente o comportamento das propriedades físicas? Quando tem hibridização, né, em princípio, quando eu falei da tabela periódica, eu gostaria de estudar esse fenômeno dele. Né, em princípio, eu gostaria de focar nesses fenômenos. Eu usaria, né, em princípio, um íon localizado, né, que se misturasse com os elétrons de condução e formasse naquele mar de Fermi. Então, precisaria usar cério, precisaria usar itérbio, por exemplo, urânio, né, que eles estão perto ali do nível de Fermi e conseguir fazer propriedades de correlação eletrônica. Então, ali poderia estudar esse tipo de fenômenos, né, acima desse ponto especial que a gente chama de ponto crítico quântico, certo? Então, seria uma possibilidade, certo, de estudar. Como estudar? Então, olha só, esse semicondutor que eu falei lá atrás, que era simples, o ferro-galho 3, né, composto de ferro, composto de galho, né, eu escolhi, fiz ali os monocristais, né, esse sisteminha que está ali, ele tem umas propriedades bem entendidas, né? A resistividade, por exemplo, né? A susceptibilidade, tudo está bem comportadinho. Agora, se eu colocasse uma perturbação no sistema, por exemplo, se eu dopasse com elétrons, né? que é um capítulo, né? bem específico na dopagem de semicondutores, eu poderia fazer com que o sistema mudasse o estado fundamental e passasse através daquele cone amarelo. Esse cone amarelo eu poderia fazer com que um sisteminha lá de ferro-galho 3 pudesse ser colocado dentro dessa região amarela, né? Como poderia fazer isso? Dopagem, ou pressão, ou campo magnético, né? Dependendo do sistema. Nesse caso aqui, esse ferro-galho 3, né? Ele, em princípio, é diamagnético. Quando você olha para isso, ferro-galho 3, e pergunta qual seria o estado fundamental do ferro misturado com o galho, então você falaria ferro magnético, né? Porque tem ferro magnético. Mas esse não. Esse é um dos poucos compostos que, embora tenha ferro, né, é um sistema que é diamagnético, pelo fato de que o ferro, né, em princípio a gente vai falar que o magnetismo do ferro ele está dormido, né? Eu preciso acordar ele, preciso perturbar o sistema para acordar o magnetismo do ferro, né? Então, como faria essa tarefa? Fazendo uma tunagem, um sistema, uma dopagem, incluindo mais elétrons, né, perturbando o sistema. Se eu coloco vários elétrons ali no sistema, né, vou gradualmente incluindo elétrons ali no sistema, o sistema começa a acordar o magnetismo do ferro. E nessa acordagem do sistema do magnetismo, ele passa através desse cone aqui, ele permanece com as propriedades que não tem explicação, né, você vai no livro do estado sólido, né, a princípio no Ashcroft. E essas expressões aqui, em princípio, não estão explícitas, né? Basicamente, isso daqui também é estudado. Então, aqui tem um exemplo, né? O calor específico, em função da temperatura, vai como menos LNT, que é específico, e aqui aparecem as potências da susceptibilidade. Então, o sistema sai do comportamento, né? Então, esse é um exemplo de uma coisa que é simples e vira, né? Ele abre um monte de possibilidades de estudo, né, que a gente poderia, em princípio, converger, né. Explorando o mar de Fermi, né, eu fiz também a parte de explorar esse mar de Fermi e explorar diferentes graus de correlação eletrônica.
naquele sisteminha lá, naquela família que eu mostrei bem complexa, ali com gaiolas, eu poderia simplesmente ajustar um sistema e estudar diferentes estados fundamentais. Obviamente, a gente sempre começa com o mais fácil, né? Um estado bem comportadinho, né? O sistema bem comportado, e daí a gente vai aumentando o grau de correlação eletrônica, complicando mais as coisas, né? Então, sempre a gente coloca a parte fácil. Então, eu coloquei partir daquele sisteminha de paramagnetismo de Pauli, né, por exemplo. Aí eu coloquei uns de gadolínio, e aí eu vi já como os elétrons localizados do gadolínio se iam acoplando, usando os elétrons de condução, os elétrons itinerantes, basicamente, né, como eles iam se acomodando ali. Então, basicamente, a gente fez esse estudo, né, usando a técnica da ressonância paramagnética eletrônica, que é outro capítulo ali, mas o importante ali é que o acoplamento do momento localizado com os elétrons de condução que estão em volta, né, importa na hora de decidir qual seria o alinhamento desse outro spin vizinho. Né? Então, você tem uma gaiola, tem uma outra gaiola, e você decide como seria o acoplamento desse sistema, seria ferromagnético ou antiferromagnético. Quem que decide isso? O mar de elétrons que está ali no meio, certo? Esses elétrons que estão no meio, basicamente, decidem, né, esse acoplamento. Lógico que também tem um parâmetro aqui que é a separação. Se o sistema está bem separado, a gente sabe que a interação está caindo, vai caindo, o sistema vai virando paramagnético. Quando o sistema está ficando muito perto do outro, eles começam a conversar. Nessa conversa, o sistema pode ficar ferromagnético ou simplesmente pode cair para antiferromagnético. Né? Então, a separação também tem, em princípio, a ver muito com esse ordenamento ali. Então, esse elétron ali, localizado, que vem do gadolínio, ele interage com o elétron itinerante. Então, tem dois tipos ali, né? Esses itinerantes que estão dentro do todo o material, né, basicamente estão delocalizados, se acoplam com esse e transmitem uma mensagem que seria simplesmente essa polarização que estaria aqui do lado direito, né, basicamente pode ser positivo, negativo, negativo. E dependendo da distância, a gente pode simplesmente escolher se o sistema irá ser ferromagnético ou antiferromagnético. Né. Isso já é bem conhecido, né, acoplamento RKKY, mas que seria a coisa boa nesse trabalho. A coisa boa, nesse caso, foi que foi a primeira vez que, com medidas de EPR, né, a gente conseguiu testar um sistema bem comportadinho, bem fácil, né, e validar a interação EKKY no sistema. Né. Então, a gente escolheu uma coisa fácil, um sistema sem correlação eletrônica, onde os elétrons estão completamente formando um gás ali, né, basicamente estão desacoplados, né, e usar isso para testar, né, o sistema como uma plataforma, né, em que a gente poderia simplesmente elevar o grau de dificuldade. Né. Nesse caso, deu certo, a gente simplesmente colocou. O que acontece se agora a gente fixa o gadolínio, deixa o gadolínio lá e mexe com o que está aqui dentro, ou o que está aqui no meio? Por exemplo, eu colocasse, no lugar do cobalto, eu colocasse ferro. Eu estaria preenchendo a banda D, né? Os fios de gadolínio estariam ali, beleza, estão ali localizados ali, né? Mas o acoplamento entre eles, né, vai depender de quem que está aqui dentro, né? No caso anterior, a gente tinha uns elétrons, em princípio, soltos ali, mas quando a gente coloca o ferro, né, o ferro faz com que a interação entre eles comece a ser importante e tenhamos uma banda polarizada. Nesse caso, não temos mais o sistema, a interação EKKY, não temos mais. Né? Todo mundo, antes desse trabalho, falava que esses dois gadolínios se acoplavam por RKKY. Né? A gente fez o trabalho nessa linha, né, testando se o sistema realmente se acoplava de uma maneira convencional. A gente esperava que não, porque tem elétrons correlacionados, então não pode ser acoplado do mesmo jeito. Né? E experimentalmente testamos que o sistema não se acopla como esse anteriormente, onde temos uma oscilação dos elétrons. É simplesmente uma banda polarizada ali, acoplando dos dois, conectando dos íons ali. Né? Isso aqui aumentou um pouquinho mais o grau de correlação eletrônica. Isso foi feito com o EPR também, certo? Testando que o sistema não é convencional, né? Não é convencional. Não é RKKY, como todo mundo fala. Depois disso ali, a gente fixou o gadolínio, fixou o ferro e colocou, em princípio, pressão química, né? Então, como esse sistema, como esse método permite fazer, em princípio, colocar elétrons, fazer pressão química, né?
expansão da rede, coisa do tipo, né? A gente queria saber um pouquinho mais desse sisteminha, né? Então, colocamos o sistema anteriormente estudado, no RKKY, no acoplamento normal, e começamos a fazer uma pressão química, né? Quando você troca, nesse caso, a gente colocou cádmio para fazer uma perturbação do sistema, né? A gente teve um efeito de expansão, né? Então, essa gaiola que estava lá, ela se expandiu, né? E a ideia era ver se o sistema, em princípio, como é que era a resposta magnética. Então, vamos ver. Se temos dois gadolíneos conectados pela banda D, em princípio, né, se o sistema fosse bem comportadinho, né, se eu separasse esses dois gadolíneos, se eu separasse os gadolíneos, em princípio a temperatura, a transição teria que diminuir, certo? Eu começaria a diminuir, mas se afasta tanto que, em princípio, vira paramagnético, o acoplamento vai se romper. Então, essa distância ali, né, se ele está mais afastado, a temperatura de transição tem que diminuir. Se ele está mais perto, então, em princípio, é a ideia. Só que o sistema, como não é convencional, e tem elétrons de condução que eles começam a correlacionar-se, né? A gente tem uma resposta que foi surpreendente, né? Em princípio, a gente já sabia que vai dar uma coisa estranha, mas de uma coisa bem particular. Partimos do sistema puro, que seria essa setinha cá, temos calor específico em função da temperatura, mostrando a transição magnética do sistema. Ferromagnética. Quando aplicamos pressão química negativa, ou expansão, os gadolíneos começam a ficar mais longe um do outro, né? E aqui está falando que quando aplicamos pressão química negativa, a temperatura, o TC, ele vai aumentando. A temperatura de transição ferromagnética vai aumentando. Então, foi uma coisa que não é convencional. O sistema não é convencional pelo fato de ter esses elétrons ali envolvidos no meio, né, que eles já estão, em princípio, participando dessa maneira ali. Né? Isso também foi feito com EPR, né? A gente tem as medidas de EPR, em função da temperatura. A gente pode fazer o estudo em cima da transição, basicamente perto da transição, né? Não muito perto ali, porque aparecem efeitos. A gente já não trabalha com a parte paramagnética, a parte ferromagnética embaixo, sim com a parte paramagnética do sistema. Né? Então, teríamos aqui o sistema puro, temos um largo de linha em função da temperatura e temos um comportamento linear típico de materiais que são que são metálicos, né? Então, um material metálico terá, em princípio, um comportamento linear, né? E esse parâmetro V que está aqui, que ele vai aumentando, né, em princípio seria o chamado parâmetro de Corringa, né? A relaxação do momento localizado com os elétrons de condução que estariam em volta ali. Então, ali a gente vê que tem uma mudança na densidade de estados no nível de Fermi e é alterado pelo fato de fazer uma pressão, uma expansão, né? Uma expansão da rede, né? Que é uma coisa que não é convencional. Você afasta os gadolíneos, você esperaria que a temperatura de transição caísse, né? Dependendo do mecanismo, mas aqui a gente está mostrando que está aumentando, né? essa temperatura de acoplamento ali. Um caso especial, é que eu vou terminar um pouquinho aqui, tem um tempinho ainda, né? Eu vou focar nesse sistema que é muito, assim, ele se chama sistemas esquês, né? Fortemente correlacionados, né? Nesse sistema, ó, temos o zinco, beleza, temos o zinco ali, que partimos do fácil, começamos a aumentar a correlação eletrônica, e chegamos nesse sistema que tem zinco, beleza, tem ferro, e agora tem o itérbio, né? Lá na apresentação da tabela periódica, lá embaixo está o itérbio, e o itérbio é especial porque ele pode hibridizar. Então, o sistema tem elétrons de condução, beleza, podem se correlacionar, tudo bem, mas também um momento localizado que eu colocar ali, ele pode hibridizar com esses elétrons de condução, e o sistema fica muito mais complexo, né? Então, a gente partiu de um sistema bem fácil, né, que o ítrio cobalto 520, um sistema paramagnético fácil, testou a interação dos livros, né? Tá lá nos livros, o EKKY não está lá no livro, a gente testou e funciona muito bem. Elevou um pouquinho a correlação, não mais funcionava, né? A gente teve que pensar no mecanismo possível, né? E aí coloca itérbio, né? Itérbio hibridiza com os elétrons de condução, se hibridizam com o momento localizado e ali aparecem coisas do tipo, né? O que pode acontecer no sistema, né? Nesse sistema, para estudar, eu poderia estudar de diferentes maneiras, né? Por exemplo, eu gostaria de estudar aquele sistema. Como eu poderia estudar? Por exemplo, eu gostaria de fazer uma pressão química ou fazer a inclusão de uma sonda local, por exemplo,
e microscopicamente ver o que acontece com aquela hibridização, com as propriedades mudam, né? Isso foi o que a gente fez, né? No primeiro trabalho, né, basicamente a gente colocou cadmio no lugar do zinco, teve uma expansão da gaiola, né? No princípio teve uma expansão, como vocês veem aqui, antes da expansão. Durante a expansão você coloca cadmio, uma bolinha pequena, você tira uma bolinha pequena, você coloca uma bolinha grande, né? Basicamente você tem uma expansão. Você pode medir isso com raio-x, evidenciar aquela expansão, né? E aqui estaria, em princípio, uma assinatura do comportamento do sistema, né? Aqui você teria, por exemplo, o calor específico dividido pela temperatura, aqui em função do T quadrado, e aqui, né, no estado sólido, isso dá acesso à parte eletrônica do sistema, olhando para temperaturas baixas, né, nessa região, a gente poderia encontrar o coeficiente de Sommerfeld, certo? Que estaria ali na parte do estado sólido. O coeficiente de Sommerfeld, ele está associado, em princípio, à densidade de estados no nível de Fermi, para quem que faz cálculo de banda, né? Em princípio, a gente teria experimentalmente acesso, né? Isso é um clássico, né? Basicamente. Mas, por exemplo, se você medir cobre, medir alumínio, né? O coeficiente de Sommerfeld para aqueles sisteminhas, né? Meio milijoule por Kelvin quadrado, coisa do tipo. Quando a gente mede um sistema desses aqui, Iter-Bioferro 2520, se você comparar, por exemplo, com 0,5 milijoule por Kelvin quadrado no caso do cobre, né? Você chega aqui a comparar com 550 milijoule por Kelvin quadrado. Então, o que fala isso? O alumínio, o ouro, né, o cobre, né, sistemas daquele bem comportadinhos, né, estão fora disso aqui, né? Esse é um sistema que tem uma densidade de estados muito grande, né, altíssima, né? Basicamente, tem sisteminhas que podem chegar a ter um coeficiente de Sommerfeld muito grande, muito maior do que isso, né? 8.000, né? Coisa do tipo. E ali está a parte da palavra, né? Heavy Fermion, né? A gente vê que são sistemas que têm um coeficiente de Sommerfeld grande, né? Mas o coeficiente de Sommerfeld ele é proporcional à massa, né, do sistema. Então, a massa da partícula que está ali, aquela quase partícula, a gente não pode chamar esse elétron ali, né, mas porque a massa dele parece que muda, né? Então, aparece um sistema com a massa 1000 vezes a massa do elétron, né, que num sistema convencional a gente veria, né? Então, a gente pode ver essa manifestação aqui no coeficiente de Sommerfeld. Nessa pressão química que a gente fez aqui, na dopagem com cádmio, né, a gente teve uma mudança no coeficiente de Sommerfeld, uma diminuição de 550 para 450, 430, né, aplicando aquela pressão química negativa, né, e ali era estudar por que acontecia isso no sistema com correlação eletrônica forte, né, que é um sistema que você pegar um livro e não pode ter muitas ajudas ali, né. Tem a resistividade em função da temperatura, né, um comportamento metálico, basicamente aqui embaixo, né, nessa baixa temperatura começa em princípio a resistividade a cair muito rápido, né? E isso é feito praticamente aquela coerência, né? A gente tem nos heavy Fermi, né, esse comportamento típico da coerência, mas aplicando essa pressão química negativa, esse comportamento vai sumindo. Basicamente, o sistema vira um condutor ali, um comportamento condutor normal. Nesse trabalho, a gente fez a pressão química e teve algumas respostas ali, mas teve algumas coisas que a gente não conseguiu contestar, né? Basicamente, o comparativo, né? Quando a gente vê, por exemplo, calor específico, medida de calor específico e medida de resistividade, né? Elas se conversam, em princípio, no material metálico, pelo fato de que está dentro a massa, né, do elétron está envolvida, a massa da partícula está envolvida no coeficiente de Sommerfeld, que é uma medida de calor específico, e na resistividade. O comparativo disso, né, fala da correlação eletrônica do sistema, né? Se a gente pode comparar o sistema ou não, né? Aquilo pode trazer perguntas atrás, né? Aquele comparativo, por exemplo, da parte da resistividade do calor específico, né, que se chama essa ração de Kadaugh-Wilks, que fala dessa correlação eletrônica que pode trazer o sistema, né? A gente tentou estudar o sistema, ele tem algumas propriedades também, né, dessa gaiola que a gente vê grande, né, aquela gaiola bem característica dos sistemas com 520, por exemplo, né? Você pode visualizar isso como um íon que está ali no meio, basicamente, e uma gaiola, certo? O seu ponto de vista pode ser que
a terra rara esteja fechada por esses íons de zinco, ou você pode, em princípio, olhar para um íon de zinco e ver quem que está fechando ele. Tem duas perspectivas, né? Não tem essa perspectiva também pode ser certa, né? Nesse caso aqui, né, no 2016, né, nessa família de compostos, né, com outro ponto de vista, por exemplo, fechando aqui no íon de zinco, né, ele está rodeado por todos os íons de zinco, né, e tem umas terras raras ali nos extremos, né. O que foi feito aqui nesse trabalho? Especialmente esse íon de zinco que está aqui, né, esse íon de zinco, ele está solto, né, ele está frouxo, ele está, em princípio, ele pode ocupar um espaço um pouquinho maior do que do convencional. Então, é comparável, né, com esse instrumento ali, que você chacoalha, tem umas bolinhas dentro, ele está solto, né, basicamente, ocupando todo esse espaço ali. Então, isso ali deu uma dica para a gente, de que se eu colocasse o cádmio dentro desse sistema, né, o cádmio você tira uma bolinha pequena, coloca uma bolinha grande, né, o cádmio iria entrar nesse lugar ali que está com um espaçamento grande, né. Então, esse foi um chute da gente, né? Em princípio, foi um chute da gente, que a pressão química, obviamente, acontece, mas o íon esse cádmio entra, né, nesse espaço ali, nessa gaiola, que tem um sobreespaçamento. Esse íon daqui está solto, esse zinco está solto. Ao tirar, né, eu poderia colocar o cádmio e ele só entraria ali, naquela posição. Entraria ali. Isso foi um chute que a gente não sabia, poderia entrar em outros lados. Mas esse trabalho deu as dicas para a gente estudar esse efeito, basicamente, do que estaria acontecendo dentro. Quando a gente coloca cádmio dessa maneira, quando a gente coloca esse cádmio, onde que estaria dentro, né? Então, isso foi um chute, né? Vou passar esse aqui. Nesse chute, nesse ano, né, a gente pegou esse sisteminha, né, com várias perguntas ainda não contestadas, mas a gente teria a possibilidade de mudar o sistema, né? E ficamos pensando o que acontece quando a gente troca zinco por cádmio, né? Basicamente, eletronicamente, né, não acontece, a gente não esperaria que acontecesse nada, né? Mas quando a gente compara o raio iônico dos dois, né, em princípio, né, uma bolinha pequena, como seria o zinco, substituída por uma bolinha grande como o cádmio, né, ele estaria expandindo. A gente viu, em princípio, essa expansão, mas as propriedades começaram a divergir, né? Tem muitas perguntas ali, e uma das perguntas que ficou mais aberto desse sistema ali, do 2016, que foi esse daqui, né, 2016, foi esse raio aqui, né, ele não está bem comportado. As propriedades do calor específico não estão correlacionadas com a resistividade, né? Então, não sabíamos por quê, em princípio, porque é um sistema complicado de estudar, porque tem correlação eletrônica, tem hibridização, e a gente não conseguiu conciliar o calor específico com a resistividade. Não sabíamos por quê, em princípio. E ali apareceu uma genialidade, né? Os colaboradores falaram, por favor, vamos fazer o sistema, vamos estudar o sistema de outro ponto de vista, né? Vamos fazer, usando outras técnicas, né? Absorção de raio-x, a espectroscopia de absorção de raio-x, para saber, né, em princípio, o que estaria acontecendo no sistema. Então, aqui estaria nossas gaiolinhas, né, em princípio, teríamos o Itervio aqui, fechado por íons de zinco, né, que estariam em volta, né, e aqui estaria uma tabelinha, em princípio, mostrando a ocupação do sistema. Então, quando você coloca o cádmio dentro, né, ele pode escolher qualquer um lugar dos zinco. O zinco tem 3 lugares diferentes, tem 5 na posição 16C, 48F e 96G. Ele pode escolher qualquer, né? Mas no trabalho anterior, no 16C, naquela posição 16C, aparece como está sobredimensionada. Então o chute é que ele vai entrar ali. Eles testaram várias configurações e provaram que o sistema efetivamente está entrando naquela posição, o cádmio está entrando ali, né? E ali a gente perguntou para nossas conversas, como é que isso, em princípio, consegue explicar a divergência que existe entre a relação do calor específico e a resistividade, né? Então eles falaram, beleza, vamos fazer esses experimentos e estudar a valência do sistema, né, a valência do Iterbio, né? O Iterbio, quando está dentro da gaiola, né, em princípio ele tem E3+, certo? Com as propriedades magnéticas, a gente pode tirar momento efetivo, saber que em princípio ele bate com 3+, né? Mas quando a gente faz uma expansão, né, principalmente a gente esperaria que a valência mudasse, porque se tem uma expansão, em princípio o Iterbio que está ali dentro, ele pode ser maior. Então ele pode virar de 3+ a 2+, que é um pouquinho maior,
certo? E isso muda radicalmente as propriedades do sistema, fazendo com que ele tenha diferentes propriedades ali, e dependendo da valência ali. Esse foi o nosso chute. Ali deve estar a explicação de todas as coisas que a gente não consegue entender, certo? Mas eles fizeram um experimento, né? Estudar a valência do sistema, das 4 amostras, né? Pelos chanes, basicamente, e aí, num sistema que tem, em princípio, valência entre 3+, ou 2+, por exemplo, a gente veria esses 2 picos, né? Essa intensidade em função da energia do fóton incidente, mas aqui, no mesmo gráfico, né, a gente não vê o pico do 2+, então tudo ali fica no 3+, nosso chute de que o sistema teria essa mudança de valência, não é uma via possível para explicar aquela divergência de calor específico e resistividade. Então, ali a gente simplesmente deixou de lado o sistema para explicação e apareceu outra explicação que foi um pouco mais acertada, né? E quando você tem em princípio, esses férmions pesados, você não pode falar que todo mundo é com aquelas características, né? Então, o outro chute era colocar o sistema, aplicar pressão química, beleza, e na conclusão do trabalho foi que o sistema, aquele mar de férmions, está constituído por 2 classes de férmions. Férmions normais, elétrons normais, e os férmions pesados. Um deles controla o calor específico, os pesados, porque dá aquele gama grande, né? E outros controlam a resistividade, que são os férmions leves, os férmions normais, né, no caso. Eles controlam. Então, a conclusão disso foi que o sistema, beleza, ele é correlacionado, mas quando a gente faz repressão química, né, aquilo quebra, em princípio, esses férmions em 2 tipos, né, que seriam os pesados e os não. Ali apareceu essa explicação para, em princípio, resolver o problema. Então, a ideia é que quando a gente trata com esses sistemas que têm correlação muito forte, né, a gente não pode ir num livro simplesmente porque tem coisas que saem dali, né? A gente simplesmente tem uma possibilidade de chutar o sistema, em princípio, o comportamento dele e fazer o experimento e tentar, em princípio, procurar a resposta mais correta, né? Esse seria como o caminho que a gente teria nesse daí. Então, para não deixar mais longa a minha apresentação, simplesmente aqui mostrando, basicamente, os férmions pesados, né? O comportamento do tipo férmion pesado, ele já é visto, por exemplo, em tecnologia quântica, ou basicamente propriedades de infravermelho, né? Então, os trabalhos que eu não vou falar, simplesmente vou passar aqui rapidinho os exemplos de como estudar aquele mar de Fermi e a supercondutividade, né, que são 2 tipos ali bem interessantes. Então, eu gostaria de agradecer a vocês pela presença e às agências de financiamento. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, parabéns, Michel, pela apresentação e muito obrigado você também por essa apresentação maravilhosa. Então, abrimos essa secção de perguntas. Professor Marcos Oriá, ele deve ter alguma pergunta por aí na reserva. Eu tenho muitas, Amor, tenho muitas dúvidas. Muito bom, Marco. A apresentação, evidentemente, a gente fica limitado para acompanhar todo esse desenvolvimento. Eu vou fazer uma pergunta, mas no sentido, como eu sou experimental, me interessa muito essa parte experimental, você estando aí na departamento de física, a pergunta é, com quão fácil, você fala com uma certa desenvoltura, como fosse muito fácil fazer esses materiais, fazer isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre esse aspecto experimental, Mike, no laboratório, você tem uma ideia de implementar, qual a precisão, e, eventualmente, que tipos de técnicas complementares, além de raio-x, evidente, e tal, que permitem você ter ideia do material que está construindo. Entendi. Obrigado pela pergunta. E aí, claro, tem uma coisa... quando você pensa em monocristal, a gente pensa num sistema que tem um ordenamento a longo alcance e a gente pensa que é difícil de fazer. Por isso, muitos grupos focam também nos policristais, porque eles são, em princípio, um procedimento um pouco mais simples para fazer. Isso é o que a gente acha, né? Mas esses sistemas ali, que são monocristais intermetálicos, tem uma facilidade, né? Eu não falo que seja completamente simples,
tem que ter uma expertise, mas não precisa equipamentos complexos, não precisa nada complexo. É simplesmente ter o reagente puro, basicamente, alguns de interesse. E, por exemplo, essa parte do quartzo, né, quando você coloca o reagente no cadinho, né, pode ter crescimentos que não tem cadinho, né, não precisa cadinho algumas vezes, né, você colocar os reagentes aqui, a parte mais difícil do procedimento, né, desse crescimento de monocristais, seria fazer um fechamento da ampola, garantindo que você não tenha oxigênio aqui dentro. Então, essa partezinha ali é a parte que você tem que manipular o maçarico, saber, no princípio, manipular o quartzo com o maçarico, né? Fazer essas formas ali, né? A gente precisa fazer esse pescoço aqui, né? Para a extração do oxigênio, né? E depois disso fechar, mas isso daí leva muito tempo, porque, em princípio, manipular essa temperatura ali variável com a posição do quartzo no maçarico é uma coisa que em princípio precisa muita prática. Só isso, né? Isso é a parte mais complicada, né? Leva bastante tempo. Mas quando você consegue fechar uma ampola, em princípio, esse tipo AK, escolhendo o sistema, né? Aí fica, em princípio, em teoria, né? Esse procedimento seria padrão para qualquer crescimento. Mas, a gente pode ter, esse princípio, a gente pode simplesmente visualizar no diagrama de face, nesse caso aqui, o diagrama de face binário, ternário, né? Ou dependendo da família, né? Aqui no binário fica fácil a existência dos diferentes compostos que podem, no princípio, dar como resultado, né? E a escolha que a gente pode fazer dos reagentes para composição, para cair naquele composto, né? Então, é uma técnica que não precisa tanto equipamento, tanta infraestrutura, né? Mas em princípio daria para implementar em qualquer sítio. E a variedade de materiais, eu mostrei diferentes tipos de materiais, né? Semicondutores, metálicos, né? É uma coisa que simplesmente escolher e tentar fazer. Né? Ótimo. Alguém mais? Perguntas? Ô, Michel, esses materiais podem ser produzidos já assim, do ponto de vista assim, policristalino, em vez de ser um monocristal, tentar fazer ele policristalino? E fazer esse mesmo estudo, já tem estudo feito? Sim. Tem muito de policristais, porque no forno de arco é possível fazer a versão policristalina. Né? Qual é a vantagem do monocristal na frente do policristal? A parte da anisotropia, né? Então, no policristal, você tem tudo misturado, tem fronteiras de grão, tem muitos problemas ali, né? Que são problemas na hora de modelar. Quando você tem um monocristal, você pode estudar, em princípio, o campo magnético em uma direção específica, ou aplicar uma corrente em uma direção específica. Isso não é possível em policristal. No policristal, você tem uma média policristalina de tudo, né? E você pode ter acesso a orientações, né? Então, é essa parte que em princípio, dá vantagem ao monocristal para ser implementado, no princípio, em estudos de física básica, basicamente. A parte para gerar, assim, para produzir esses monocristais, precisa ter um forno específico, toda a parte de tratamento até chegar a formar o monocristal. Temperatura, imagino que deve ter um controle bem cuidadoso de temperatura. Eu acho que isso faz muitas pessoas, às vezes, até fugir de produzir monocristais, não? Porque tem que ter um forno, tal, e aquele todo o processo de temperatura, imagino que influencia grandemente, né? Nesses materiais. Tem influência, mas aí é simplesmente um forno de mufla, né? Um forno de mufla que assim, o requerido para ele que tem uma taxa de esfriamento muito lenta, por exemplo, 0,5 grau por hora, por exemplo, chegar a um esfriamento muito lento para garantir que o sistema se consiga organizar bem bonitinho, né? Isso daqui, isso que você comentou ali, né? Esse daqui, o primeiro, foi crescido no forno do professor Eduardo Padrão, aquele que você usa para crescer as nanopartículas, né? Esse foi feito ali. Né? Então, é possível um forninho mais ou menos, né, de propriedades boas. Ou seja, se nesse forno dá para fazer, então não é tão complicado, né? Exatamente. Esse daqui foi feito lá, no forno que vocês usam ali, no laboratório. Interessante.
pensar em isso, porque a granada de ferro ítrio tem estudo dele monocristalino, sabe? Uhum. E de pronto pode ser interessante algum sistema desse que a gente está preparando, dele codopado ou dopado, tentar gerar esses monocristais, talvez seja muito mais bacana para alguns tipos de, por exemplo, para este tipo de estudo, pode gerar alguns trabalhos interessantes, Michel. Depois podemos pensar. Agora, tu partes de quê? Para fazer todo o processo de síntese de óxido, hein? Não, de reagentes puros. A gente tem alumínio puro, germânio, índio puro. Todo isso é puro, não é óxido, não. Porque a ideia é não incorporar oxigênio, né? Você vê que o resultado final, ele não tem oxigênio. E se você deixar aberta a ampola nesse processo aqui, você não tirar o oxigênio, você vai ter óxido de zinco, óxido de ferro, óxido, que você não quer estudar isso, quer estudar esses outros fenômenos ali. Entendi. Então, é um detalhe importante que hay que levar em conta já. Exatamente. Interessante. Mais uma dúvida, essa ampola ela mesma não pode ser uma fonte de contaminação, ou não tem problema? Não entendi. Essa ampola aqui? A ampola é quartzo, não é isso que você usa? Quartzo, exatamente, quartzo. Não existe perigo de contaminação da própria ampola, não, né? Não. Basicamente aí tem problemas, por exemplo, quando você trabalha com alumínio. O alumínio, ele ataca o quartzo. Ele quebra o quartzo. E aí a gente evita isso colocando num cadinho. Isso tem exatamente, tem esses problemas às vezes. Às vezes não. O zinco, por exemplo, o índio não ataca o quartzo. O cádmio também não. Esses foram feitos. O ferro também não, é? O ferro, exatamente. Não ataca, não. O alumínio ataca muito forte. O alumínio, ele, né? Exatamente. Interessante. Alguém mais com alguma pergunta? Então, eu peço a todos que estão presentes, vamos abrir o microfone para bater nas palmas para o professor Michel agradecer, a forma de agradecer sua maravilhosa apresentação. Eu acho que foi algo valioso, não? Porque vê outro ângulo de coisas que a gente não está acostumado e que eu acho que é uma das coisas que a gente sempre tenta buscar aqui em nossos colóquios. Porque, Michel, nosso programa, sendo de engenharia física, ele tem duas linhas que são autoeletrônica e a parte de materiais. Então, mas esta parte mais de física, que tem esse fundamento físico, às vezes é bom, não, que os meninos também vejam, porque a maioria dos presentes sempre são estudantes, né? E a outra parte é o professor, então eu acho que é bem bacana trazer todas essas vias, não? Que existem e melhor ainda, hoje eu estou muito feliz, Michel, saber que já tu consegues produzir esses monocristais aqui. Isso me deixou bem feliz, não? Porque a gente pode pensar já em nos próximos passos, próximos estudos em função dos mesmos materiais que a gente já vem trabalhando, que tem colaborado, mas já tentar fazer desde o ponto de vista de um monocristal, e não do ponto de vista policristalino. Bem bacana. Bem bacana. Nunca, no colóquio tivemos que vimos a falar sobre essa coisa, não? Exatamente. Mas, Michel, mais uma vez, parabéns, agradeço muito por ter participado aqui, por aceitar o convite. E bom, a gente vai conversando aqui para frente muitas coisas, que temos muitas coisas pendentes aí para resolver, questões de trabalho e demais, e com certeza, tenho a plena certeza que todos os presentes também agradecem muito pela participação de você, pela palestra. E bom, só desejo a todos uma boa semana, um bom feriado amanhã. Só para lembrar a nossos estudantes, próxima semana é a semana do evento de nosso programa. Próxima semana não teremos colóquio. Inclusive, a professora Martini aqui presente, ela tentou fazer uma gestão em função do Prêmio Nobel, em função das novidades que tivemos dentro da UFRPE, como dentro da UFPE, professores com trabalho citado, mas infelizmente não deu certo. Mas em algum momento irá dar certo o convite dos professores para ministrar esse colóquio.
mas também agradeço à professora Martini por essa iniciativa aí e, bom, depois da Semana do Colôquio, depois da semana do evento, temos o professor Reza, professor do nosso programa de pós-graduação também, será nosso próximo convidado. Mas, enfim, deixo uma semana boa, um bom feriado para todos, desejo, e até o próximo encontro. Valeu, Tchau, tchau. obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.